Olá, eu sou Marcos Brioski e esse é o Abraterm em Foco, o seu podcast em termografia médica. O conteúdo mais atualizado do momento, trazendo a você especialistas de diferentes áreas e convidados experientes do mundo inteiro. Esta é uma iniciativa da Associação Brasileira de Termologia Abraterm. Juntos somos mais fortes. Olá, pessoal. A gente está aqui com o Dr. Gabriel Soares Feides de Vieira. Ele que é médico, especialista em fisiatria, termografista, termologista, e vai estar apresentando um tema super importante para nós, aqui em tela cheia, a termografia e lesão medular. Seja bem-vindo, Gabriel. Tudo bem? Tudo bem, o doutor Marcos, tudo bom, né? Me conta, a gente vai um ter pouquinho mais a tua formação aí, Gabriel. Me conta um pouquinho mais a tua história. Como é que você chegou na fisiatria? Bom, eu sou médico fisiatra, né? Me formei na UFRJ, na Universidade Federal do Rio de Janeiro, e fiz residência também lá, né? E trabalho no Hospital Sara de Belo Horizonte desde 2006, né? Basicamente com pacientes com lesão medular na parte da reabilitação, né? E o nosso trabalho envolve muito dor neuropática, espasticidade, né? Que são problemas comuns em relação à lesão da medula. Então você trabalha mais com grande lesado, né? Que é a classificação que vocês usam dentro da fisiatria. O grande capacitado, né? Que é a questão da lesão medular. E me conta como é que você veio essa necessidade da termografia, como é que a termografia encontrou você ou você encontrou a termografia? Como é que foi essa sim, nos congressos de fisiatria, né, o doutor Marcos, né, você, né, sempre estava lá, né, mostrando a termografia, e é bem comum, né, o uso tanto aqui no Brasil quanto no mundo da termografia, né, na parte da fisiatria. E é um recurso que você abre aí uma janela de oportunidades muito importante, né, para esse tipo de paciente, embora seja um tipo de paciente que tenha umas certas dificuldades inerentes de fazer o exame, né? O paciente com lesão medular, principalmente o paciente que tem uma lesão medular mais alta, né? Ele sente muito frio, né? A termalização é mais complicada, né? Mas antes de você começar a tua aula, que você já está começando a aula, me diga uma coisa, a tua necessidade veio por causa da lesão medular, que você procurou a termografia? Qual que foi o start, assim, para, poxa, vou fazer termografia? O que impulsionou você ali? O start foi um caso que a gente viu, né? Particularmente não foi com a lesão medular, foi com um paciente que a gente viu que estava com uma síndrome regional complexa, né? E que é um paciente que naturalmente tem uma dificuldade muito grande de se fazer um diagnóstico, né? E que a termografia ajudou muito, né? Nesse diagnóstico. Legal. E aí, com a especialização, você conseguiu já aprender as várias... a entender melhor o método, assim? Como é que foi a especialização para você e se ela fechou dentro do que você queria, dentro da lesão medular ou das neuropatias do teu dia a dia? Essa especialização tem sido maravilhosa, né? Já está na conclusão, porque, assim, mostra muitas coisas que a gente não percebe de imediato no exame clínico, né? E quando você tem, né, um recurso a mais para o diagnóstico, você consegue ajudar mais o seu paciente. Legal. Então, vamos lá. O pessoal aqui já está pedindo, vamos tocar em frente a essa aula, deixando o pessoal curioso aqui. Termografia e lesão medular. Então, conta para nós falar aí um pouquinho. O porquê desse tema e pode começar aí. Então, tá certo. Bom, eu vou falar um pouquinho da minha experiência, que ainda é pequena em relação à termografia e à lesão medular, mas que tem nos ajudado bastante, né? Justamente para abrir aí uma janela a mais no diagnóstico, né? De algumas condições que são, às vezes, complicadas de você resolver. Primeira coisa que a gente tem que pensar é que a lesão da medula, né? A medula espinhal, a medula espinhal faz parte do sistema nervoso central, então é bem diferente, né,
o comportamento em relação a uma lesão de uma raiz nervosa ou de um nervo periférico que faz parte do sistema nervoso periférico, né? A lesão da medula, né? Ela é claro que inicialmente, né, logo após a lesão, o paciente passa por um período que a gente chama de choque medular, em que a medula ainda, né, não tem aí tem um período de atordoamento, mas posteriormente ela vai reagir comandando, né, abaixo do nível da lesão da medula. Então, a gente vai ter praticamente dois comandos, o comando cerebral e o comando da medula que não está sendo controlada pelo encéfalo, né? Então, tem que ter essa visão para entender a imagem termográfica, principalmente após o choque medular, né? Então, a medula espinhal faz parte do sistema nervoso central, né? Na idade adulta, a medula espinhal ela é menor do que a coluna, ela tem 31 segmentos, tem a medula espinhal cervical, torácica, lombar, né, e sacral, né? A medula ela termina em torno da vértebra de L2, né? E tem a cauda equina, né, que é de S3 e S5, que é uma continuação da medula espinhal. Recordar aqui os vários tratos, né, que tem, né? Então, a gente tem o H medular, que é a parte da substância cinzenta que fica, né, na medula espinhal, é o contrário do do encéfalo, né, que na superfície, onde existe no cérebro a parte da substância cinzenta que predomina, e na medula justamente no miolo, no H medular, né? E a substância branca, né, predomina justamente na periferia, onde estão presentes os funículos, né? Então, o H medular é dividido em corno anterior, corno lateral, né, principalmente na parte tóraco-lombar, e corno posterior, e tem os funículos anteriores, laterais e posteriores, o funículo posterior dividido no trato graxo e cuneiforme, né? Recordar aqui que na lesão da medula, né, existem várias causas, essas causas traumáticas e as causas não traumáticas. Habitualmente, a gente sempre pensa na causa traumática como a causa de algum acidente, de algum impacto, agressão por projétil de arma de fogo, acidente automobilístico, motociclístico, agressão por lesão por arma branca, quedas de altura, mergulho em águas rasas, e as causas não traumáticas, que basicamente a gente pensa nas doenças, né? Mielite esquistossomótica, mielite transversa, a doença de De Vick, as outras doenças desmelinizantes, tumores, vasculites, infecção pelo HTLV, isquemia medular, as alterações geradas pela osteoartrose, particularmente o canal estreito cervical e o canal estreito tóraco-lombar, as seringomielias, né? O Gabriel, volta um pouquinho ali. Eu acho tão interessante esse slide das causas não traumáticas, que às vezes as pessoas não lembram de situações assim até endêmicas no nosso país, né, como a esquistossomose, né? E, poxa, é uma situação, claro, que vai lá, faz uma ressonância, acaba diagnosticando, tal, né? Mas muitas vezes pega de surpresa, né? E você vê assim, se você tirar uma história clínica, você consegue puxar uma situação dessa. Mas ao mesmo tempo é porque a gente tem que pensar em tudo, né? Da mielite transversa, dos tumores, que é a primeira coisa que tem que descartar. Então é uma situação clínica muito legal para quem gosta assim, né, da neurologia, porque tem que estar atento a tudo, né, de clínica, né? Tudo pode, né? Afetar a medula. Né? E a mielite esquistossomótica a gente costuma ver bastante, né? Por conta de ser até o centro de referência, acaba que acaba vendo bastante, né? E muitas vezes, a maioria das vezes, ela se comporta como uma mielorradiculopatia, né? Uma mielorradiculopatia tóraco-lombar, né? Que
enfim, né? E tantas outras causas, né? Então, quando se fala em lesão medular, né, tem um mundo, né? E muitas vezes essas causas têm algumas particularidades que vão fazer com que a imagem diagnóstica seja diferente, né? Porque o que é importante as pessoas entenderem é que na termografia depois a gente vai estar vendo a alteração, o resultado disso aí. E, então, por isso que é muito importante aquilo que se passou ali de conhecimento, saber como é que é a divisão da medula internamente, né? Os cornos, tal, que você vai explicar depois, porque você vai ter um padrão e cada doença às vezes, tem uma característica, né? Então, você não faz o diagnóstico definitivo da lesão, da causa em si, definitiva, mas você vai ver que tem um padrão que segue mais de mielite transversa, outro mais de siringomielia, pelo nível, pela alteração, né? Isso é muito interessante. Então, exige, de novo, muito raciocínio e lembrar que, né, nada não se resume a radiculopatias ou traumas medulares específicos, né? Exatamente. Aí, então, assim, tem algumas síndromes que são clássicas, né? A síndrome de Braun-Sequard, que é assim, particularmente comum na lesão por arma branca, né? Em que você tem uma hemissecção medular, né? E por conta das decussações que são em diferentes níveis, né? A decussação do sistema sensitivo proprioceptivo e também do sistema sensitivo epicrítico a nível da pirâmide bulbar, enquanto que o anterolateral da dor e tudo a nível do próprio nível de lesão. Então, você tem, né, uma apresentação, né, em que você há uma perda sensorial ipsilateral da parte da sensibilidade epicrítica e proprioceptiva e vibratória e contralateral da sensibilidade de dor, né? Então, uma síndrome bem a síndrome de Braun-Sequard, né? Bem característica. Como você tem também as síndromes, né? Tanto anterior como posterior, né? Que justamente pegam mais a parte anterior, né? Compromete mais na síndrome anterior a parte motora e na síndrome posterior justamente o equilíbrio e a propriocepção, né? Na síndrome posterior você vai pegar mais o trato, né, graxo e cuneiforme, né, o cordonal posterior. E a lesão medular central, que é bem característica do canal estreito cervical, né, pode acontecer, né, lesão medular central, né, nessa característica, que vai acometer mais os membros superiores do que os membros inferiores. Então, você tem aí uma pleiade, né, de síndromes, né, que podem acontecer de acordo com o tipo de lesão na medula, né? Além disso, lembrar que você pode ter uma lesão medular em um nível ou em poucos níveis, né, que a gente chama de mielite transversa ou de lesão medular, né, em um único nível, ou uma mielite longitudinal, que a gente, mais de 3 níveis, a gente pensa, então, numa mielite longitudinal, que você tem aí um outro tipo de apresentação, né? E as mielorradiculopatias, que além da lesão da medula, você tem a lesão nas raízes nervosas. Então, você tem uma lesão central e uma lesão periférica, né, juntas, né? Então, pensar nisso tudo, que tem aí um universo bem diferente do ponto de vista termográfico, né? A classificação que se usa, né, atualmente, né, para lesão medular, principalmente lesão medular traumática, em que você pensa em um nível, né, um nível neurológico, né, ou na mielite transversa, é a classificação EISA. Ela deriva daquela classificação mais antiga do Frankel, né, e só que ela tem assim tem mais informações, muito mais informações do que a classificação do Frankel. A classificação do Frankel, a gente lembra muito aqui do A, B, C, D e E, né?
A lesão completa, que significa que abaixo do nível de lesão medular você não tem representação nem motora nem sensitiva, particularmente no exame do toque retal você não tem sensibilidade nem motricidade. Na classificação B, você tem uma lesão incompleta com preservação da sensibilidade anal, né? A classificação C, você tem uma lesão incompleta, tanto com a sensibilidade abaixo do nível da lesão medular, como também alguma motricidade, mas a maioria dos segmentos motores abaixo do nível de lesão medular está com um nível menor do que 3, né? Com força menor do que 3, que a gente chama de uma força não funcional, uma força que não vence a gravidade. Enquanto que a classificação D é a mesma coisa, uma lesão incompleta, que tem sensibilidade abaixo do nível de lesão medular, que também tem motricidade abaixo do nível de lesão medular, mas que a maioria dos segmentos motores está com a força maior do que 3, então, com algum tipo de funcionalidade, né? E a classificação é em que você não detecta pelo exame nem de sensibilidade, nem de motricidade, uma alteração, mas que não significa que não tem uma sequela de lesão da medula, porque às vezes você faz o exame de sensibilidade e motricidade e ele está normal, só que você ainda tem consequências, ou da bexiga neurogênica, ou de uma incontinência fecal, ou de uma desautonomia, né? E aqui eu queria aqui mostrar um caso aqui de termografia, né? De uma paciente que a gente fez, né? Uma paciente jovem, tinha uma lesão incompleta, a EASI-AD, né? Um paciente deambulador, um paciente independente, teve uma lesão medular por sequela de projeto de arma de fogo e que estava tendo desmaios, né? Desmaios, né? Por conta de uma provável desautonomia. E a última vez que ela tinha desmaiado, ela estava no ônibus em pé com os braços para cima, né? Ficou muito tempo nessa posição. E a gente fez aqui um registro termográfico, né? Com ela sentada, com os braços para cima, e observou a temperatura aí das mãos. Se ela sai um pouco da posição, principalmente aqui do membro superior esquerdo, né? Em que há uma diminuição da temperatura, ela faz tipo um mingazine, talvez por um descondicionamento, só que, assim, quando a gente faz um zoom nas mãos, né, mesmo você tem uma diferença aí de uma temperatura que fica mais baixa. Então, você imagina que teve uma vasoconstrição incompleta, né, que é algo que você pode ter numa hipotensão postural, né? Então, existe a desautonomia após a lesão da medula, né? Em que você tem uma dificuldade do sistema nervoso neurovegetativo de fazer uma vasoconstrição, né? Ou de alterar o tônus do vaso, né? De uma tal forma que tem uma certa agilidade, que isso pode gerar até episódios de síncope, desmaios, né? Então, assim, é um tipo de informação que esse exame pode trazer, né? Além, né, de toda a propedêutica que você pode usar para esse caso, né? Tá, Gabriel, vamos explicar um pouquinho essa imagem, o pessoal que não entende ali, assim, então tem uma imagem do antes e depois, não é isso? Isso. Essa primeira imagem aqui do lado direito, né? É uma imagem do membro superior, né? E 5 minutos após foi feita o mesmo membro superior na mesma condição, né? Em que foi captada. Ela manteve o braço para cima? Manteve o braço para cima durante 5 minutos? Manteve, só que ela teve assim dificuldade de um certo posicionamento. Aqui desse lado ficou mais ou menos igual, né? Isso. E aí a gente vê lá que o terceiro dedo da mão ele manteve uma vasodilatação, é isso? Isso, manteve uma vasodilatação, mas o segundo diminuiu a temperatura, né? Deve ter tido uma vasoconstrição.
Tá, mas você está chamando a atenção para a vasodilatação que houve ali na mão, né? Não, para vasoconstrição. Para a vasoconstrição, que foi o que se espera, né? Se espera, né, que depois de um determinado tempo, que mais ou menos a temperatura dos dedos seja igual ou semelhante, né? Aí teve um dedo que fez vasoconstrição, mas os outros dois não fizeram, né? Então, assim, alguma coisa aconteceu, né, que houve uma segmentação aí, uma resposta incompleta, né? Teria que estar mais ou menos os dedos todos na mesma temperatura, né? Sim. Né? É claro que é assim, né? Que pode ter acontecido, né? É difícil saber, né, de exatamente, né, por que é que esse dedo ficou com a temperatura mais baixa, mas serve como para a gente ficar atento aí de que esse sistema neurovegetativo ele não está estável, né? Não está com uma resposta. Não, tem uma disfunção que não mantém o tônus normal, né? Não responde normal o sistema simpático, não responde de forma normal. Forma harmônica, né? Bom, e tem a classificação da ACE, o restante da classificação, em que você vai determinar o nível neurológico, ou o nível sensitivo, né, e o nível motor. O nível sensitivo é determinado pela investigação do tato epicrítico, né, pela investigação, né, de você colocar um algodão na pele para você justamente perceber, né, em comparação com o rosto, que o rosto é justamente a área que tem, né, a informação encefálica, né? Então, é a informação que não vem da medula, é o parâmetro de comparação, né? Se está igual ao rosto ou se está diferente do rosto. Então, você testa com algodão, testa com uma ponta fina, né? Dermátomos que já estão pré-definidos, né? Em um mapa, né? E você estabelece grau 2 normal, grau 1 alterado, grau 0 ausente, né? E o último nível, grau 2, vai ser tanto da parte, né, do tato leve como da percepção pontual, né, o nível sensitivo. E o nível motor ele é classificado por aquela classificação usual da força, grau 5, força normal, grau 4, vence uma resistência, grau 3 vence a gravidade, grau 2 não consegue vencer a gravidade no arco completo, grau 1 é um esboço de movimento, grau 0 sem movimento. Então, assim, o nível motor ele é estabelecido como o último grau 3, né? E aí você faz o mapa para ver justamente a sensibilidade e motricidade. Na parte de S4 e S5, você faz também o toque retal para avaliar a sensibilidade anal e a contração anal voluntária, né? Se está presente, se não está presente. A lesão medular, ela é importante que a gente tenha a percepção em relação ao tempo. Então, isso daqui é um modelo do Menter, né? Que logo após a lesão medular, nos primeiros 2 anos, é o período que é a janela de oportunidade para as principais mudanças em relação à lesão da medula, né? Então, é o que a gente chama de janela de oportunidade, janela de neuroplasticidade, né? Então, e depois disso você tem uma fase de manutenção e ao longo dos anos, 20, 25 anos ou 15, às vezes de uma forma precoce ou não, você pode ter um envelhecimento neurológico mais precoce daquela alteração do que foi alterado, né? E você ir perdendo função. Então, nos primeiros 2 anos, é uma etapa que é assim uma etapa muito importante, porque você tem, além do tratamento de emergência, de
de salvar a vida daquela pessoa, você tem vários trabalhos, né, inclusive na área de dor, né, em que a reabilitação precoce faz diferença, né? Inclusive documentado, por exemplo, em dor neuropática após lesão medular. Se o paciente chega rapidamente à reabilitação, ele tem um prognóstico melhor em relação à dor neuropática e, assim, também em relação a todas essas outras complicações da lesão da medula. Espasticidade, bexiga neurogênica, intestino neurogênico. Aquela reabilitação com robô, ela é feita somente nesses 2 anos iniciais ou ela também é feita mais para frente? A reabilitação da parte de robô, né, você pode fazer em qualquer época, né? Só que você tem um período que a gente chama de janela de oportunidade, né? Então, quando você vai ter uma diferença maior no seu resultado quanto mais precoce você fizer, né? Tanto na reabilitação, né, como na própria no que a gente chama do conceito da recuperação da medula, que pode ser espontâneo, né, e que tem estudos que tentam fazer, né, isso da forma mais precoce possível. Só que como existe uma percentagem do paciente lesado medular que pode vir a ter uma recuperação espontânea, os estudos a nível de recuperação, para a gente saber se de fato está tendo recuperação, eles estabelecem, depois de 2 anos de lesão é que se tentam fazer as pesquisas para recuperação, porque às vezes você pode estar coincidindo, né, com essa janela, né, em que o paciente já iria recuperar de alguma forma, né? Então, para estudo é uma coisa e, claro, para tratamento pode começar mais precoce, né? O tratamento ideal é que sempre comece o mais precoce possível, né? Uhum. E você tem vários tipos de complicação após a lesão da medula, né? E cada uma tem uma época em que é mais frequente de acontecer, né? Então, o choque medular, né, que é aquela primeira fase, que aí sim a medula pode se comportar como se fosse o sistema nervoso periférico, né? Nessa primeira fase, logo após a lesão da medula, que ela está reflexa, ela está hipotônica, o paciente está a reflexo hipotônico e tudo, né? E que, habitualmente, 3, 6 meses após a lesão da medula, ele readquire, né, os reflexos, né? Tem um choque neurogênico, que é um choque em que o paciente fica bradicárdico, com a pressão mais baixa, né? Em que ele perde o tônus simpático, né? Então, isso é bem frequente acontecer logo após a lesão da medula, e aí tem as manifestações dele de hipotensão ortostática e tudo, né? Que já é uma manifestação da desautonomia, um outro tipo de complicação, né? Em que você tem, de fato, essa perda do tônus simpático, né? A parte simpática, né, tóraco-lombar, né? Então, é muito mais frequente nos pacientes que têm um nível mais alto do que T6, né, descrito na literatura. Você pode ter dores nociceptivas, né, dores comuns, abaixo do nível da lesão da medula, né? Então, assim, aquele mapa que a gente fez lá para estabelecer, é muito comum você ter, por exemplo, uma síndrome miofascial de trapézio. Trapézio é inervado pelo nervo acessório, né? E ele vai até lá embaixo, lá na região dorsal. Então, às vezes você tem um nível C5, né? Tem uma dor dorsal mais baixa, você pode achar que é uma dor neuropática, mas pode ser uma dor por síndrome miofascial de trapézio ou grande dorsal. Grande dorsal é inervado por raiz de C6, né? Então, dores nociceptivas abaixo do nível da lesão da medula, às vezes acontece, porque estabelecer o nível de lesão, você estabelece com algodãozinho, né, na pele, né? Você não estimula muito, né? Mas quando você aperta o músculo assim, um pouquinho mais profundo, né, aquela inervação às vezes é outra, né? A outra, né? Então isso daí, né? Dor nociceptiva visceral, nervo vago inerva até
até mais ou menos na metade do intestino grosso transverso, né? Então, você pode ter várias dores viscerais que são nociceptivas, não são neuropáticas, né? A partir da metade do intestino grosso, da parte transversa, que você tem, né, do colo transverso, que você pode ter aí a desnervação e uma dor neuropática visceral, né? Mas até lá, a maioria das dores viscerais, né, são nociceptivas, né? As dores neuropáticas por desaferentação, que classicamente são os locais mais distantes, né, da sensibilidade, e a dor neuropática de transição, que geralmente é uma dor mista, uma dor tanto neuropática quanto tem síndrome miofascial junto, tem algumas outras, que é a dor neuropática de transição. Dores mistas neuropáticas central e periférica, em caso de mielorradiculopatia, né? Então, isso tudo vai dar algum tipo de imagem termográfica, a espasticidade, né? A ossificação heterotópica. Só que isso daí, né? Às vezes, o paciente tem tudo isso ao mesmo tempo. Então, são como se fossem vetores, né? Às vezes está mais hiperradiante por causa de uma coisa, ou às vezes mais hiporradiante por causa de outra, né? Ossificação heterotópica, por exemplo, é algo que eu ainda não vi artigo de ossificação heterotópica, qual imagem que daria, né? Um quadril do joelho, eu imagino que seja, né, uma tendinite, né, inicialmente uma coisa inflamatória, né, e que aí vai dar inicialmente uma imagem mais para hiperradiante, posteriormente pode ficar mais hipo, né, mas eu ainda não vi artigo. Disreflexia já é uma reação do sistema nervoso autonômico, né, sem a inibição encefálica, né? Então, uma reação exagerada, uma vasoconstrição exagerada. O paciente ele sua muito, né? E tem vasoconstrição, tem aí uma hiporradiação por vasoconstrição. Úlcera de pressão, infecção urinária, né? Essas alterações viscerais, trombose venosa profunda, embolia pulmonar, bexiga neurogênica, intestino neurogênico, tudo isso, né? Complicações após a lesão da medula, que são imagens que podem acontecer, né, abaixo do nível da lesão, e que você tem que ter, né, uma noção, né, do que é que vai ter, né? Aí tem esse artigo aqui, bastante interessante, né, que foi do grupo de Campinas, né? O doutor Marcos até compartilhou aqui com a gente, né? Em que eles fizeram o seguinte: pegaram 41 pacientes, 20 pacientes tetras, 21 para e 11 controles. Examinaram na posição sentada, com termalização de 24 graus. O paciente com lesão medular, ele tem uma dificuldade maior da termalização, né? Ele tolera menos as temperaturas mais baixas. Depois de 12 meses após a lesão, né? E aí foi feita uma comparação dos dermátomos e da região frontal, né, com uma câmera termográfica a 60 centímetros de distância. E foram encontradas diferenças significativas entre os dermátomos dos pacientes com lesão medular normais entre tetra e para. A tabela principal deles é essa daqui. E o que a gente percebe, né, é que tem mesmo uma temperaturas mais baixas, né, de uma forma central, e em todos os dermátomos, né, elas são um pouco mais baixas, né? Só que é interessante, né, que depois de um ano de lesão, não é muito claro o nível neurológico para se ver por termografia, né? Aliás, não era exatamente o objetivo desse artigo. O objetivo desse artigo era para ter um mapa para que o paciente, tendo esse mapa, né, caso ele entrasse em desautonomia, desreflexia ou alguma complicação, ele tivesse um padrão inicial, né? O que é muito importante, né? Porque um paciente que tem uma sequela de uma lesão medular, né, termograficamente, ele pode ter alterações que são únicas dele. E conforme for surgindo complicações, você pode comparar, né,
em relação àquele mapa inicial que ele tem, né? Então, ele fez um mapeamento aí, tanto do para quanto do tetra, né? Nessas condições, né? Eu penso que, se Deus quiser, num futuro próximo, um tipo de avaliação desse tipo de paciente é de você ter, desde a fase aguda até a fase crônica, né? Aí, no caso, teria que ser com o paciente deitado, né? O paciente deitado, porque na fase aguda e também na fase crônica, né? Seria uma posição assim mais universal, né? Você ter de cada paciente um mapa, né? Termográfico para você, ao longo do tempo, identificar complicações de forma precoce, né? Nesse Ideia, estudo aí. esse trabalho é bastante interessante, né? Esse mapeamento. Ele fez quantos pacientes ali? Tá ali, 8, 12, 14 e 7, né? Cada grupo. É consideravelmente bom, né? O número de pacientes, para a gente ter uma ideia do que é o padrão normal na lesão, né? Muito bom. Exatamente. E eles excluíram, né, por exemplo, o paciente ele não podia estar com febre, eles excluíram complicações. O paciente estava assim vamos dizer assim, nas melhores condições normais de temperatura e pressão, né? As condições, né? Então teve várias exclusões, né? Então isso é bem interessante, né? Então, um projeto que seria interessante de fazer é de você ter, né, isso já disseminado em todo paciente com lesão medular, né? E você ter um projeto de acompanhamento, você estabelecer qual que é a condição padrão, né? Ah, o paciente teve infecção urinária. Bom, então a gente vai ter que vamos comparar a imagem que ele tem anterior com a que ele tem agora. Ah, teve ossificação enterotópica. Vamos comparar com o anterior. Ah, ele teve trombose venosa profunda. Vamos comparar, né? A espacidade começou a aumentar, né? Ele saiu da fase de choque medular e está entrando, né, numa fase de espacidade, né? E isso daí tudo é muito, muito interessante. Isso é um Muito bom, projeto... né, Gabriel? Porque seria um aparelho só para poder mapear ou triar precocemente diversas situações clínicas, que nem você colocou, né? Porque ele não vai trazer o diagnóstico em si do que é exatamente, mas ele vai alertar para aquela região ou para aquela situação clínica, a mudança. Então, teria que fazer um acompanhamento periódico, termográfico, a partir dessa imagem padrão inicial, para ver se ele está se recuperando, se ele está piorando, qualquer região que está sendo afetada, né? Isso seria muito bom para a clínica, né? Porque a avaliação clínica do lesado também, ela é muito limitada, né? Você tem ali a lesão e depois tudo bem, depois se identificou, não tem muito mais coisa assim de dado clínico, né? É difícil, né? O que acontece é que você começa a ampliar horizontes, né? E do mesmo modo como a termografia tem aí a capacidade de anteceder uma avaliação de uma possível lesão, por exemplo, na mama, né? Que ela pode ser utilizada para identificar uma complicação precoce, né, no paciente com lesão medular, né? É um instrumento muito importante, interessante para ver inflamação, para ver, ou então se o paciente está com uma disreflexia, né? Então ele abaixa muito a temperatura, né? Está com sudorese, porque tem a parte clínica que você vê, está com vasoconstrição, sudorese, está com disreflexia. Mas tem alterações termográficas que provavelmente antecedem a parte clínica, né? E que você pode atuar de uma forma mais precoce, né? Em evitar todas essas complicações, né? Nesse trabalho, você chegou a ver ali se eles fizeram a avaliação do tetraplégico em pé, com algum tipo de apoio, ou se eles fizeram deitado mesmo? Eu entendi que eles fizeram todos sentados. Sentados, tá. Sentados. Eu acho que o ideal é fazer deitado, porque essa parte aqui do abdômen, né,
ela fica muito... É difícil avaliar esse paciente termograficamente, porque às vezes também entra espasmo, né? Você tem dificuldade de posicionamento, né? O desafio está no posicionamento, né? Você repetir as imagens no mesmo posicionamento que você fez a última vez, né? Então tem esse desafio. E também fazer uma parte só. Deitado pode ser mais fácil, mas você perde informação do dorso, sei lá, vai ter que equalizar depois. Todo lesado medular sempre vai ter uma dificuldade técnica para termografia, né? Independente do que você esteja procurando. É sempre um desafio também o estudo e diagnósticos com termo. Mas isso não impede, né? Porque não é só termo em si, né? Qualquer método de diagnóstico no paciente com lesão medular, né? E a espasticidade, às vezes, tem um aspecto, por exemplo, de aparentemente estar controlada, né? Mas muitas vezes tem um gatilho que faz com que a gente veja que ela não está completamente controlada. A espasticidade do quadríceps é uma espasticidade muito importante. O quadríceps é uma musculatura que garante o ortostatismo e, às vezes, um pouco de espasticidade auxilia na função, mas evidentemente que o excesso, né, atrapalha bastante. Outro caso em que a gente vê uma espasticidade do iliopsoas e também espasticidade do tibial posterior com extensor longo do hálux, né? Então, um pé equino-varo, né? Numa espasticidade de uma paciente deambuladora, certamente uma espasticidade disfuncional, né? Essa mesma paciente sendo avaliada quanto à possibilidade de clonos, né? Então, a gente tem aí a própria espasticidade estática impedindo inicialmente o clonus, mas quando você faz um relaxamento do extensor longo do hálux, você observa um espasmo clônico do tríceps sural. E isso é interessante a gente refletir, que a partir do vídeo você consegue ver vários grupos musculares de uma mesma paciente com espasticidade, entretanto, você não tem uma medida objetiva prioritária do qual músculo a ser avaliado inicialmente para a abordagem prática para o controle desse sintoma. Tempos depois, a gente fez uma avaliação prática com termografia estática desta paciente que tem uma inversão importante do pé e um mapeamento termográfico ele nos ajuda a avaliar justamente os grupamentos musculares que são mais importantes e prioritários para a aplicação da quimiodesnervação. Então aqui a gente tem praticamente uma hiperradiação à esquerda no membro inferior da parte posterior, e essa hiperradiação ela segue lembra muito a cadeia em espiral do Thomas Myers, né? Segue até a região lombar, onde a gente tem a sobrecarga maior do lado direito. É uma paciente deambuladora, mas bastante assimétrica, com maior força do lado direito, onde que estava sendo sobrecarregado aí nesta região lombar, né? Bem clara a imagem, né? E com muita espasticidade do lado esquerdo, que é o lado que foi mais atingido pela lesão da medula. Então, dessa forma, a gente tem aí uma objetividade maior na avaliação da espasticidade com o uso da termografia, com o uso da imagem infravermelha. O espasmo ele é muito variável, ele não é igual o tempo todo, né? Então, né, a espasticidade ela varia, né? E a gente tem que estar sempre tentando melhorar o contexto do paciente com espasticidade, né? E esse contexto varia, tem coisas sociais e tudo. Tem sempre um aspecto que é positivo na espasticidade e tem outro aspecto que não é negativo, que é negativo, né? E o que faz com que o tratamento de espasticidade você
muitas vezes não quer o paciente flácido, né? Porque aí você está predispondo a sarcopenia, hipotrofia muscular ao longo do tempo. Você quer ele com um pouco de espacidade que não interfira na condição funcional que ele tem, né? E isso daí é um dos desafios do tratamento de espacidade. E o outro desafio é o próprio diagnóstico, porque o diagnóstico e a classificação diagnóstica da espacidade ela é considerada subjetiva, né? A escala que é mais utilizada é a escala de Ashby, que é uma escala subjetiva. Você vai fazer pelo exame clínico, né? O tônus 0 é o tônus normal ou flácido, né? E a partir do tônus 1, 1+, 2, 3 e 4 são os tônus mais espásticos, né? Um pequeno aumento do tônus é o grau 1, grau 1 mais um pouco mais, o grau 2 você tem uma certa dificuldade de mobilização no arco de movimento, o grau 3 já é mais difícil de você mobilizar, e o grau 4, a parte está rígida pela espacidade, né? Então, o grau 4 ele já é muito propício ao paciente entrar numa deformidade articular causada pela espacidade, que é algo que é desejável evitar ao máximo, né? Esse estudo aqui é um estudo de um japonês, né? Que lá do pessoal do oriental, né? Que ele pegou várias escalas, né, de espacidade, né? Estabeleceu o que seriam medidas subjetivas, o que seriam medidas objetivas, as medidas objetivas mais relacionadas à eletroneuromiografia de superfície e também a técnicas de sonoelastografia, né, e outras técnicas, né, em que você tentaria quantificar a espacidade, só que no momento que você faz o exame da espacidade, ela pode se apresentar de uma forma e, ao longo do tempo, né, dependendo dos fatores nociceptivos, se ela aumentar ou diminuir. Então, ela tem uma característica variável, né? E a termografia já tem sido utilizada em alguns artigos para justamente avaliar a espacidade. Isso daqui não é um artigo de lesão medular, né? É um artigo de uma sequela de lesão cerebral, né? Em que ele justamente faz a imagem termográfica e compara com o lado contralateral, que é o lado mais próximo do normal. Então, o lado afetado está mais hiporradiante em relação ao outro lado. E depois da reabilitação, ele mostra, né, comprova aí que com janelamento bastante semelhante, né, em que houve uma evolução, né, termográfica daquele lado mais afetado após a reabilitação, né, com uma melhora aí da espacidade, né? Então, a espacidade ela pode ser, né, hiporradiante, pode ser também um pouco hiperradiante, dependendo assim de alguns contextos, né? Isso eu vou conversar um pouco mais, né? Mas em relação à espacidade, a gente tem alguns algoritmos de tratamento, né, que buscam justamente você avaliar os fatores nociceptivos, né, que estão causando a espacidade, ou os fatores que são deletérios, fatores de agressão, e tentar melhorar eles, né? Inicialmente, na avaliação, avaliar se essa espacidade é uma espacidade disfuncional, é uma espacidade que causa problemas funcionais para o paciente, e aí, no tratamento, você remove os estímulos, né, deletérios, faz alongamento, inicialmente faria a medicação oral. Medicação oral, né, a gente tem baclofeno, tizanidina, outros remédios orais, elas às vezes demoram a atuar uns 2 meses, 3 meses, né? E aí, se você melhora, você mantém o tratamento. Se você não está conseguindo melhora, você parte para algum tipo de bloqueio, ou toxina botulínica ou fenol,
e se você tem uma deformidade estruturada, você precisa fazer intervenção cirúrgica para liberar aquela alteração articular. Tratar a espasticidade envolve tratar o paciente todo, né? Então, tem que tratar, né, todas as disfunções do paciente que tem de lesão medular, né? Para justamente... Até aproveitando se você puder voltar aquela imagem ali do artigo, só para a gente discutir um pouquinho. Nessa imagem do artigo, outro artigo deles aí da polonês, bem bacana, de reabilitação, né? Ela mostra ali os autores que tem uma hiporradiação na perna esquerda, que é a perna com mais espasticidade, né? E que então ela é hiporradiante. Aí com tratamento houve quase que uma simetria lá direita e esquerda, né? Então é interessante já entender que na espasticidade você tem uma diminuição na temperatura e não um aumento, que às vezes a pessoa pudesse esperar, né? E parte disso porque o fato de ter espasticidade, você diminui o movimento, então você está movimentando menos aquele membro, né? Porque ele está mais rígido, é como se você colocasse uma tala, né? Mas do ponto de vista fisiológico ali, né? Se imobiliza ele, tira o movimento pela espasticidade, né? Então ele acaba diminuindo a temperatura, mesmo o músculo estando espaço. Isso é importante, né? E aí tem um aspecto também, não sei se você já chegou a fazer, guiado esse tratamento com a toxina botulínica, Gabriel. Você tem essa experiência já do termo guiado, de identificar alguns pontos para fazer a aplicação ou não? Ou você acha que independe ainda nesse momento? Como é que você vê isso, Gabriel? Eu vou aqui avançar isso daqui, né? Porque justamente, né? Você vai falar disso. Vou falar. Eu me adiantei. Assim. Não se eu me adiantei, problema, tudo bem. Não, se eu me adiantei, tudo bem. Eu achei que você vinha partir para outra parte ali, mas pode ficar à vontade. Então, isso mostra aí para frente. Porque, assim, né? Que acontece? Opa, agora eu só consigo adiantar aqui, né? E eu acho interessante, o Marco, o que está acontecendo aqui? Tá aqui, o meu ambiente está ficando escuro, né? Porque está entardecendo. Eu vou só acender aqui a luz para ficar com luz aqui. Tô escuro, não estou? Não. Como é que está a minha Não, imagem? Está tranquilo. Está tranquilo? Então tá bom. Tá. Então, o que acontece? Seria muito interessante que a gente publicasse, né, uma classificação termográfica sobre a espasticidade, né? Porque das várias classificações que tem, né, pelo menos no lesado medular, em que os dois segmentos eles são semelhantes, né? No caso lá do cerebral, o que está mais próximo do normal é mais hiperradiante mesmo. Mas no para e no tetra, né, você vai ter dois segmentos, né, dos membros inferiores, principalmente, né, semelhantes em temperatura. E aí você pode ter uma área de espasticidade em que o segmento pode ser ou hiperradiante ou normoradiante em relação ao contralateral, ou o segmento mais espástico ser hiporradiante. E, às vezes, o que a gente tem percebido, às vezes, quando ele está mais hiporradiante, é possível que esse hiporradiante seja como se fosse uma dor referida, né? Uma hiporradiação, está lá, está espástico lá o membro inferior, mas ele funciona como se fosse uma espasticidade, por exemplo, de paravertebral, né? Que é a área principal que você deveria relaxar, né? Ou, então, ele pode ser uma área de disreflexia. O paciente está com vasoconstrição, está com a temperatura mais baixa, né, naquela região do segmento. Por quê? Porque tem um fator nociceptivo descompensado, ou uma bexiga neurogênica, ou uma úlcera de pressão, ou um intestino neurogênico, ou uma infecção de pele, alguma coisa que às vezes não é clara, né, que está provocando tanto a espasticidade quanto a disreflexia, nesse caso em que a espasticidade é hiporradiante. Aí, o que acontece? Né? Qual que é a experiência aqui que
que a gente teve? A gente teve um caso aqui de um paciente tetra, né, que a gente estava tratando, né? Ele inicialmente não tinha uma espacidade, né, logo no início da lesão da medula, assim, muito expressiva. Inicialmente era uma espacidade controlada, né, lá em 2009, na época que ele teve a lesão medular, né, e que depois de 2012, com uma alteração da dinâmica familiar, ele é um paciente que, sendo tetra, ele tinha umas dependências, precisava de ajuda para fazer alongamento de uma série de coisas, foi tendo descompensações e começou a ter aumento da espasticidade. E aí, a espasticidade necessitou, né, de infiltrações de toxina botulínica e fenol para o controle dele. E numa dessas vezes, a gente até documentou com a radiografia, repara aqui, Marco, que o quadril do lado direito, a radiografia teve a felicidade de mostrar isso, ele está um pouco rodado em relação à esquerda, né? Porque essa espacidade dele era uma espacidade em que ele tinha uma rotação do quadril. Na verdade, é um paciente tetra que tinha uma escoliose neurogênica, né? Por elementos de espacidade, e tinha uma espacidade muito grande em ambos os quadris, predominando à direita nesta época, né? E que a gente foi seguindo, fazendo toxina botulínica e fenol nesse paciente, né? Querendo evitar justamente uma luxação, porque quando você tem uma luxação, você pode ter uma ossificação heterotópica, aumento de dor neuropática, mesmo ele tendo pouca sensibilidade naquela região. Então, uma complicação, você tem restrição articular e tudo. E a gente fez, né, fazia bilateral, né, mas em alguns momentos fazia mais do lado direito. E foi interessante, né, que a gente, em um determinado período, né, conseguiu um certo alinhamento, né, dessa região dos quadris, né? Só que depois de um certo tempo, ele luxou justamente à esquerda, né? E aí, isso daí é uma coisa que, em espasticidade, é mais raro de acontecer. É diferente de distonia, que às vezes você trata, né, um lado e, de repente, compromete o outro. Isso é bem raro. E a gente resolveu, não, vamos internar esses pacientes para entender o que está acontecendo. E a termografia... Essa luxação ali, ela não chega, ela não é considerada espontânea, né, Gabriel? É tipo assim, deve ter feito algum movimento que facilita isso aí também, né? Isso aí gerou o espasmo, né? E no caso daí o termo mais correto aí do lado esquerdo seria uma subluxação, porque ainda tem um pouco de contato lá com o acetábulo, né? Ele tem uma subluxação, né? Esgarçou a cápsula, né? E ele, né, esse quadril esquerdo, né, justamente, né, ascendeu, né? Isso pode gerar neoacetábulo, ossificação heterotópica, retração aí do quadril, né? Mesmo que ele não tenha uma dor nociceptiva dessa, isso causa muito problema para o paciente com lesão medular. O ideal é que não tivesse acontecido, né? E quando a gente internou para investigar, né, fazendo, né, a parte do curso, tudo, a gente foi ver que ele tinha uma espacidade em membros inferiores hiporradiante, e a termografia, né, ela detectou, sim, umas áreas centrais hiperradiantes que tinha a ver com sobrecarga da escoliose neurogênica, mas aqui embaixo ela detectou uma coisa que nem o paciente sabia, que era justamente uma fístula de uma úlcera de pressão, né? Ele já tinha operado a úlcera de pressão e aqui estava minguando, né, uma pequena secreção que fez uma imagem hiperradiante, né? E que, quando a gente começou a tratar essa úlcera de pressão, a espasticidade melhorou muito, né? Então, se a gente tivesse essa classificação, se eu tivesse essa classificação, né, na época termográfica, né, essa espasticidade hiperradiante aqui,
eu vou atrás, se é hiperradiante, eu vou atrás do ponto motor, como a síndrome miofacial, né? Eu vou atrás lá do ponto motor e tudo e tal para regular. Agora, se é hiporradiante, se está causando disreflexia ou se é um fenômeno referido à distância, né? Eu tenho que tentar identificar, né, algum tipo de complicação que está gerando a disreflexia autonômica e também que está gerando aquela espasticidade maior, né? Posso até tratar aí com toxina e fenol, mas eu tenho que correr atrás disso daí. Senão, em algum momento, né, mesmo a gente sendo cuidadoso, acaba, né? Então, essa ideia de você, sei lá, de publicar aí uma classificação de espasticidade termográfica, né, clínico-termográfica, né, seria bem interessante. Você ajudaria Você muito. já está evidenciando isso, né, e mostrando a importância, porque chega um ponto assim, quem mexe com termografia, claro, não tem como ficar avaliando mais sem o método, né? Depois que você vê Pois é. A gente padrões, né? fica... Você cria uma situação que não tem mais volta, né? Então, a gente precisa compartilhar esse conhecimento, fazer com que os colegas façam pesquisa também, tenham a mesma experiência que você, para que possa realmente trazer o benefício para esses pacientes, porque ali também essa a aparição dessa fístula ali que você nem esperava, né? E que estava causando também o problema, piorando o quadro dele. Isso também é legal, né? Porque encontrar as alterações que a gente não espera, é isso que a gente quer do método de imagem, né? Ele sirva para realmente diagnosticar coisas que a gente não esteja vendo. E ficou muito boa essa fístula no 3D, porque o 3D ele ressaltou ali bem certinho, né? O padrão dela, em pico de fuga ali. E muito bacana. Você tem o pós também desse caso ou não? Eu vou ter daqui a um mês. Tá. Vou ter Muito daqui a um bom. mês, né? Que aí essa fístula aqui é uma fístula óssea, né? Fez tomografia e tudo. Só que por conta desse período de pandemia ele ainda não conseguiu, né, fazer uma solução cirúrgica disso daí. Mas só o fato de fazer um pouco de tratamento conservador aqui nessa região, né, já melhorou, já tá um outro caso. Já Você vê que interessante, você tem o pico ali, né? A área vermelha, hiperradiante, mas você vê ela se estendendo superiormente, né? Vê que ela está por baixo, ela deve estar fazendo uma cavidade abaixo da pele ali, né? Que não é visível também. Provavelmente, né? Subindo, descendo ali, ó. O trajeto subcutâneo. E aqui é praticamente uma osteomielite, né? Porque é profunda, pegou osso, né? Sim, uma osteomielite. Bem pontual. Ele tinha muito pelo nessa região exatamente, né, onde que estava, né? E ele nem sabia que já tinha operado. Ele às vezes sentia uma secreção pequena e tudo, não dava bola, parecia uma coisa, né? E a gente, quando foi fazendo a parte posterior, identificou aqui, isso daqui é diferente aqui. O que é isso aqui? Aí foi ver na pele, tinha uma fístula, né? E a gente não tem hoje uma classificação de espasticidade, né, que considere a variação da espasticidade justamente com os estímulos nociceptivos abaixo do nível da lesão, né? Quando você classifica um ASCF2, um ASCF3, né, tem a dificuldade lá no seu exame clínico, né, de movimentar aquele segmento, a gente tem que ter um entendimento que o paciente, ao longo do dia, ele pode variar, né, se está sentado, deitado ou em outra postura, né, mesmo alguns pacientes que ficam em pé, né, ou se tem se a bexiga está cheia ou se está vazia, né. Isso a termografia ela pode trazer justamente a identificar o fator nociceptivo, né, numa espasticidade hiporradiante que está fazendo com que aquele segmento esteja mais espástico, né? Que está gerando uma disreflexia. Às vezes, essa disreflexia, essa vasoconstrição, ele não estava suando, não era uma coisa clinicamente evidente, né? O método de imagem, né, ajuda nisso daí, né? Muito bom. E aí, né, em relação à identificação do ponto motor, né, principalmente na espasticidade
que é hiperradiante, né? Então, o que é o ponto motor? É a área do músculo onde estão localizadas as maiores concentrações de junções mioneurais. Então, é aquele ponto em que começa a contração, né? E que você tem a contração mais efetiva, né? E que, hoje em dia, né, é bastante interessante você ter uma semiologia para identificar esse ponto motor, para que a sua dose, seja de toxina botulínica ou de fenol, seja a melhor aproveitada possível, né? Principalmente do fenol, porque o fenol, né, no paciente que tem uma sensibilidade, né, ele pode causar, como efeito colateral, alguma desestesia, né? Então, você precisa ser muito preciso na injeção do fenol, né? E o fenol ele estava mais ou menos abandonado até em torno de 2015, 2016, quando houve uma revisão de um trabalho grande de Houston, né, em que mudou a técnica do fenol, fez a aplicação de ultrassonografia conjugada com o neuroestimulador, né, para identificar o ponto motor. E essa mudança da técnica você permitiu que se utilizasse doses menores, ainda muito efetivas, né? E com pouco efeitos colaterais de desestesias. Foi o trabalho de Houston, né? E aí, né, doses menores melhora a segurança, melhora a eficácia, melhora a economia, porque o Botox ele pode ser usado até uma determinada dose na bula, até 4 ampolas, né? Fora da bula, a gente usa, às vezes, com segurança, até 6 ampolas. Tem alguns trabalhos publicados quanto a isso, né? Só que tem um limite, né? E esse limite, quando é ultrapassado, você precisa de alguma outra droga. E tem algumas coisas que o fenol tem mais vantagem do que o Botox, né? Em algumas situações, né? Então, são medicações, né, que elas devem ser combinadas para um tratamento melhor da espasticidade. Eu diria que o fenol é mais cirúrgico e o Botox é mais químico, né? É tipo assim, Botox, é mais funcional. Um é mais funcional, né? Porque ele diminui o Botox ele se dá muito bem em extremidades, né? Porque você precisa de pouca dose, né? Você tem pouco efeito colateral de desestesia, então, em extremidade, você pode alcançar, né, até algumas coisas assim de movimentos mais finos, né? O fenol ele é quase que absoluto em loja adutora, em que que o nervo é predominantemente motor, né? Então você consegue utilizar com muita propriedade. Só que com esse trabalho do Houston, Texas, eles provaram em 300 pacientes que, com segurança, com ultrassom e neuroeletroestimulador, você conseguia fazer até em outros locais, em outros pontos motores, sem ter desestesia. Desestesia ficou abaixo de 4%, né? E sem ter algum efeito colateral grave, né? E aí... Você conseguiu fazer a avaliação termográfica do ponto motor? Pois é, aqui esse trabalho. A gente fez alguns pacientes, né, em que a gente colocava o paciente aí em decúbito ventral, localizava os pontos mais hiperradiantes. Esses pontos mais hiperradiantes correspondiam ao ponto motor, né, que tem essa definição eletromecânica, né, que é um ponto, né, em que abaixo de 1 miliampere, né, você consegue a contração muscular, né? E aí você estava tendo uma assertividade maior, né? Teve esse caso aqui desse paciente, né, em que a gente conseguiu uma dose menor do que o trabalho de Houston, Texas, né? O que a gente fez? A gente fez a termografia antes, né? E depois fez o ultrassom e o neuroeletroestimulador. Então, o paciente estava posicionado, né, para fazer a aplicação. Primeiro fez a avaliação clínica, viu lá que tinha, né, fizemos aqui essa primeira figura aqui,
se assemelha àquele mapa de dor, né, de avaliação clínica, né? Então, aqui é de 0 a 10, mas isso foi um julgamento do examinador. De 0 a 10, como é que está a espacidade do paciente? Aqui à esquerda, no quadríceps, tinha grau 10, né? Aqui, grau 7, né? Grau 7, né? No outro quadríceps, o quadríceps direito. No glúteo, grau 8. Paravertebral, tinha alguma coisinha ali, né? Tríceps sural, grau 9, tudo, tá? Só que aí o quadríceps, apesar de ter uma espacidade muito importante, é um músculo que ele tem uma importância, né? O quadríceps, esse paciente é deambulador. Então, esse paciente com quadríceps espástico, ele tinha uma importância em relação ao ortostatismo, que a fase mais importante da marcha é a fase de apoio, né? Apesar às vezes, do quadríceps atrapalhar na fase de balanço, né? Na hora de trocar o passo, né? Na fase de apoio, um músculo espástico dá uma estabilidade, né, muito boa, né? Então, numa primeira aplicação, a gente geralmente não faz nada no quadríceps, não. Observa um pouco mais. A gente ele está numa postura mais funcional num paciente que tem troca de passos, né? Então, o nosso alvo principal foi aqui o tríceps sural, né? Que a termografia identificou bem, né? Duas áreas candidatas a ser o ponto motor, né? Aí você vai e passa o ultrassom, né? Para ver que às vezes tem um vaso ali ou um tendão, não vai ser a área de aplicação, né? Mas se identificou essas duas áreas, né? A gente foi lá e viu que com 0,5, 0,4 já estava estimulando, né? Então, assim, a gente usou a menor dose de fenol possível e teve uma diferença funcional. E foi mais, né, foi uma dose menor do que a dose do trabalho do Houston, Texas. Foi um caso, né? Esse caso... Mas bastante promissor, né? Porque você está abrindo aí a porta para a fenolização termoguiada, com mais precisão na área realmente funcionalmente alterada, né? De maior espacidade, que talvez futuramente, eu sinto ali, não sei, eu teria que fazer mais casos, né, Gabriel? Que talvez futuramente não vai precisar do ultrassom, né? Para chegar nisso aí, dependendo da experiência do quem for fazendo, da aplicação, se não for uma estrutura muito profunda também, né? Porque tem algumas... facilita também, né? Menos instrumento, tal, e aí você vai pela termo. A eletroestimulação tem que ter, né? Porque tem que ter. Essa não tem como tirar fora. Com a termo guiado, acho que vai ficar muito bom. E se você aproveitar a temperatura máxima, aqueles triângulos vermelhinhos apontados para cima, né? Talvez com um ponto de maior tensão ali, ou ponto de entrada com agulha, você faz uma punção ou você faz várias naquela região? O que eu faço? Eu faço uma marcação com a caneta dermográfica, uma caneta roxinha, né? Aí eu marquei aqui essa área branquinha aqui, ó. Faço um círculo nela tracejado, né? Aí quando eu passo o ultrassom para ver, né, exatamente o que tem, porque o fenol eu não posso acertar vaso, não. Então, é verdade, então tem que ser ultrassom. Eu gosto do ultrassom, né? Então, ali então, assim, naquela área eu vou e escolho, depois que passo o ultrassom, um X. Faço lá um X, né? Que corresponde lá ao pico. Entrou com o eletroestimulador, né, com a agulha, né, com o eletroestimulador, quando uma certa profundidade, a gente sente o switch, né? Aí você liga lá o eletroestimulador, geralmente com muito baixo, você já consegue a contração, né? Então você diminui o tempo de procedimento, né? Você diminui dose, né? Porque você faz aí a dose do fenol e depois liga o eletroestimulador de novo para ver se
se já houve redução da contratilidade, né? E aí né? E o estudo que eu estou querendo fazer, né, é o seguinte, né? Não é nem exatamente, quer dizer, vai ser com paciente com fenol, mas o que eu quero estudar é o ponto motor. É você ver quantas vezes a termografia identificou aquele ponto abaixo de 1 miliampere, né, naquela situação. Né, situação isso é bacana, hein? Isso é bacana. Ou porque saber qual aí que é a o valor gente de não entra corte com esse negócio de fármaco. Né? Eu faço uma comparação assim. A imagem, quantas vezes aquela imagem, né, com esse método, avaliação clínica, termográfica, ultrassom neuroestimulador, identificou lá o ponto motor. Né? Porque se você faz uma injeção e não identifica, né, você tem que injetar de novo, né? Sacrifica mais o paciente, né? Fazer outra injeção, porque não vai injetar o remédio, né? E outra coisa, você deve ter pego a imagem das outras partes também, né? Quadril, da coxa anterior. Você deve ter comparado elas com a região da panturrilha e provavelmente deve ter visto que a panturrilha tinha pontos mais quentes, né? Mais hiperradiantes do que as outras áreas, né? Sim. Mas às vezes, né? A gente, eu acho que especificamente nesse caso aqui, né? Por algumas características, a determinação de onde que eu ia fazer tinha muita coisa da clínica, né? Porque o quadríceps eu não investiguei nesse caso, porque eu já tinha definido que eu não ia fazer. Né? Eu já deixei ele em posterior, né, para ver. Né? Então, talvez, eu digo, a questão assim, se a termografia, eventualmente, tem o potencial de facilitar a escolha do ponto, né? Essa avaliação, claro, que sempre tem que ter avaliação clínica, como você falou, mas se fosse uma coisa para uma pessoa com menos experiência, talvez ela pudesse até se orientar com o apoio da termografia melhor, né? E ver que a região da panturrilha realmente era a que mais necessitava de uma atenção primária aqui, né? A principal, no começo, pelo menos, inicial, né? Ajudar o planejamento do tratamento. Então, assim, é um tipo de imagem que tem nos ajudado bastante. E a ideia é de fazer assim as marcações, o quanto que a marcação suspeita do ponto motor pode ser confirmada, né, depois pelo neuroeletroestimulador, né? E também ver se naqueles casos que a gente se for fazer dos membros hiporradiantes, né, eu estou imaginando que para você identificar o ponto motor no hiporradiante vai ser mais difícil, né? Porque eu acho que o membro, a espacidade do hiporradiante, isso eu não vi ainda da observação, mas eu acho que a espacidade do hiporradiante ela é uma coisa secundária. Ela é desencadeada por algum evento nociceptivo, né? E aí não é uma disfunção mais primária do ponto motor que está gerando aquela espacidade. Consequentemente, não teria uma indicação de fazer um fenol naquele músculo, talvez, né? Ou uma cautela maior antes de... Uma cautela maior. Reavalia bem, porque não está aparecendo um caminho muito claro aqui, né? Claro que cada um tem a sua conduta, tal, mas ele aponta por uma observação mais cautelosa, né? O ideal seria identificar, né, a causa que está dando aquela hiporradiação, tratar essa causa, resolver essa causa, para depois você tratar especificamente, ou então fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Mas é bem provável, né, que o membro hiporradiante você tenha uma diferença em relação a esse, né? Bom, o meu comentário final, né, em relação à termografia, né, e lesão medular é que você está abrindo uma janela de oportunidades, né, para você fazer de uma forma precoce alguns diagnósticos de vários tipos de complicações correlacionadas à lesão da medula
em que a gente já começa a perceber que na espasticidade ela tem uma importância muito grande, né? Tanto na identificação do ponto motor como na classificação da espasticidade, e que você tem várias outras condições em que tem um potencial muito grande de ajudar, né? Por exemplo, né, no caso assim da bexiga neurogênica, né, que é tratada, professor Marcos, com muito anticolinérgico, né, cateterismo vesical intermitente, anticolinérgico, né? Um trabalho também bastante interessante você fazer aquele teste de Mori, aquele teste, né, em relação à parte, né, ocular, né, e você ter aí um julgamento das medicações, né, que são mais específicas, anticolinérgicas, em relação a esse tipo de tratamento também. É um trabalho muito legal, onde você identificar as alterações inflamatórias precoces da ossificação heterotópica. Então, assim, tem um mundo aí de oportunidades, né, em que você pode usar esse recurso, né, e que eu pretendo explorar particularmente a relação do ponto motor. Vamos ver se a gente consegue aí, né, emplacar um trabalho bacana aí nessa linha. Legal. Parabéns, Gabriel. A gente fica bastante contente aí com o que você já avançou nesse tempo todo, mostrando o caminho, coisas que abrindo portas, né, de conhecimentos novos. Isso que é legal, não só aprender a técnica da termografia em si, né, mas de mostrar que ela pode abrir novas oportunidades dentro da tua prática e que não tem fim, né? A gente vê isso em todas as áreas. Você começa, abre uma portinha e você vê que não tem mais fim, vai uma coisa atrás da outra e vai te tornando uma pessoa mais, como se diz, você tem uma segurança maior dentro do teu tratamento, você tem uma informação mais segura, né? Mesmo que não tenha uma resposta final definitiva, mas já te mostra caminhos mais seguros do tratamento e perspectivas de criar um diferencial, né? Puxa, o Gabriel usando termografia passa muito mais confiança e credibilidade no que ele está fazendo, né? Na abordagem que ele vai utilizar, e eu só tenho aí a te parabenizar e espero ver outras aulas futuramente com mais resultados, né? Que eu tenho certeza que você vai estar abrindo aí com a fisiatria e termografia. Parabéns aí, Gabriel, pela apresentação e aguardamos você futuramente aí com mais outra aula. Então, meu agradecimento especial à Abraterm, né, ao Hospital Sara, né, e também, né, a todos os colegas aí do curso de especialização e professores, né, em especial o professor Marcos Leal Brioche, a doutora Luciane, o doutor Eduardo Borba, né? E muito obrigado aí pela oportunidade da gente conversar aí sobre termografia e lesão medular. Agradecemos, parabéns e um abraço para toda a turma do Hospital do Sara. Tá certo, um obrigado. Abraço.